Boa tarde, os conselheiros que estão nos acompanhando aí de forma remota, aqui também presentes. A ordem do dia hoje é a leitura e aprovação da ata da última reunião, informes gerais, pedido de compartilhamento temporário do professor Orlando com o campus Quissamã, deliberação sobre quórum mínimo nas reuniões de calendário letivo. Eu fiz o pedido de inclusão de um ponto de pauta por e-mail, que é a recomendação de aprovação de uma alteração no PPC do curso FIC, de eletricista predial de baixa tensão ofertado em parceria com a Prefeitura. E a gente tem um ponto de pauta a ser inserido na ordem do dia, que são as eleições do Conselho de Campos. Então, eu queria perguntar se tem algum ponto adicional a ser incluído na ordem do dia, ou se os pontos de pauta aqui lidos são os que os conselheiros têm para tratar hoje também. Alguma coisa mais, Márcio? Quem está aí na remoto? Algum ponto adicional? Então, a gente tem a aprovação da ordem do dia. Eu vou iniciar, não sei se o Márcio, acho que eu vou mandar com antecedência ela teve um período de transição para a questão do mestrado. Então, tenho dúvida se, de repente, todo mundo conseguiu ter acesso a Márcio teve, os colegas aí presentes, então, também tiveram acesso à ata da última reunião. Ok? Então, tá. Então, a pergunta é se tem alguma alteração a ser feita no corpo da ata, se alguém quer fazer alguma edição. Todo mundo de acordo? Beleza. Na ata tinha um elemento importante, que é o calendário de reuniões. Só nesse ponto eu vou me ater. Então, no dia 29, que é hoje, a gente está tendo a primeira reunião ordinária. Tem uma reunião marcada para o dia 21 de março, que foi pedido da direção de ensino, pensando ali na janela de submissão de PPCs. A gente tem uma outra reunião no dia 18 de abril, essa de posse dos novos conselheiros, 13 de junho, 22 de agosto, 17 de outubro e 12 de dezembro. Eu vou produzir um ofício circular para que a comunidade também tenha acesso mais facilmente a esse calendário, tá bom? Então, a gente tem aí a aprovação consensual da ata da última reunião do nosso conselho. Eu vou aproveitar um tempinho inicial, só para passar os informes dos colegas. Alguns eu dei ontem durante a reunião, então eu acho que eu não vou me ater tanto, mas eu vou reforçar aqui a importância da participação na autoavaliação institucional. Aí, Tobias, especialmente para você, que é representante estudantil, os demais colegas aqui estavam na reunião geral de ontem, então eu já falei, mas é muito importante a participação dos estudantes no processo da autoavaliação institucional. De lá que a gente, muitas das vezes, consegue escutar anseios da comunidade, de repente, produzir ações para atenuar algum tipo de questão que esteja afetando vocês. Vocês respondem essa autoavaliação pelo SWAP. Ela é bastante breve. Eu sei que está no período de menos estudantes na escola, mas na primeira semana de aula, no retorno, e até o dia 25, nós vamos produzir e estimular a ida dos estudantes aos laboratórios, aos computadores do campus, para participar da resposta da autoavaliação institucional. Vamos promover no campus o dia D, para participação na autoavaliação institucional. Mas, já de antemão, eu queria pedir que você disparasse nos grupos e tudo. Eu posso mandar depois no seu WhatsApp a matéria e o caminho para o estudante participar, para que você pudesse ajudar a gente na divulgação para a participação estudantil, tá bom? Pessoal, os demais informes foram tratados na reunião de ontem. Adicionalmente, vou aproveitar que eu estou aqui numa agenda com o Tobias, informar, Tobias, que a nossa aquisição de uniformes também já chegou no campus. Então, a gente tinha colocado no debate eleitoral a ampliação do acesso do uniforme estudantil para vocês. Então, esse ano a gente já vai estar entregando para os novos estudantes uma unidade a mais de camisa, de uniforme. Então, a gente cumpre esse compromisso de ampliar o acesso a esse direito do uniforme. Então, a gente acredita aí que esse ano vocês estarão recebendo já entre 3 a 4 unidades de
camisas, tá bom? De uniforme, especialmente os estudantes que vão ingressar, vão ter aí esse direito já ampliado, tá bom? Foi esse o único informe que eu não dei na reunião de ontem, mas, para além disso, foram lá os informes do pé de meia, as questões da conjuntura. Tobias, no primeiro momento, a gente atende os ingressantes. Os ingressantes sendo atendidos, a gente tem como também, a partir do saldo remanescente, ampliar a oferta para aqueles que já estão matriculados, tá bom? A partir da quantidade de camisas que a galera já tiver recebido. Então, a ideia é que a gente ofereça o uniforme para a gente estimular o uso. Essa compra ela foi conduzida pela reitoria. A reitoria estabeleceu uma compra sistêmica. Esse código que está aí veio camisa assim, eu veio pegada também. Mas mais camisa normal. Então, Tobias, a Juliana está confirmando aqui que tem os dois modelos. Está em fase lá de conferência pelo almoxarifado, e aí a gente, se tiver saldo suficiente, a gente vai distribuir também a regata para todo mundo, tá bom? Bem, acho que os informes são esses iniciais, especialmente a questão da participação da autoavaliação institucional, algumas questões conjunturais, informes para os estudantes. Acho que é isso. A gente teria também um informe acerca das eleições, mas como eu vi o ponto de pauta, eu vou colocar aí no período de informe, foi suficiente para o professor não chegar, e aí eu vou, dentro da ordem do dia, pedir para a gente tratar primeiro do ponto de pauta que o afeta, e aí depois ele fica livre para poder cuidar da agenda profissional dele durante o dia. Está tramitando um pedido de compartilhamento do professor Orlando com o campus de Sanó. O Orlando hoje participa aqui, para que ele possa também contribuir com as explicações dos conselheiros e qual que é a organização que está sendo feita. O campus de Sanó está descontinuando um curso de técnico de segurança do trabalho. Então, tem um professor que ocupa um código de vaga lá de substituto, que vai terminar o contrato dele agora, que o curso foi descontinuado, e eles precisam lá, eles vão ocupar esse código de substituto como professor de informática, porque eles precisam lá, é a demanda do campus. Então, se não houver uma contratação do substituto aqui, com eventual compartilhamento ou não, vai ter lá. Então, esse conselho aprovando esse movimento não sinaliza nenhuma oneração para o Instituto, porque esse contrato ele já vai ser celebrado no campus de Sanó. Mas aí tem o pedido do colega, do professor Orlando, ele tem um projeto particular, depois, quem sabe, tentar estar por ali, em torno da região, junto da família dele. Mas, Orlando, se na minha introdução faltava alguma coisa, você pode recontextualizar. E aí, o pleito do professor Orlando é que ele pudesse desenvolver um conjunto de atividades lá no campus de Sanó, nesse formato, para que ele possa conhecer lá a instituição, se ambientar com a nova estrutura de trabalho, para posteriormente, quem sabe, se assim desejar, pleitear também uma remoção definitiva. E o campus de Itaperuna não ficaria descoberto na área da informática, porque Sanó cederia para Itaperuna aquele código de professor substituto para a gente fazer aqui um contrato. E a gente também está numa fase que essa demanda vai surgir em Itaperuna. Nós temos um caso do professor substituto da professora Michele, que veio recentemente, mas desistiu do cargo, então a gente já vai ter que abrir, inevitavelmente, também o processo de contratação do professor substituto, e a gente poderia aproveitar o movimento para já tentar, nesse esforço, colocar vagas adicionais para um eventual movimento do professor Orlando. E aí a gente traz isso para o Conselho de Campus, na perspectiva de se tornar público e também não ser algo que envolva ali uma decisão apenas da direção da pessoa, do professor Orlando. Então, a ideia é que o Conselho possa assessorar a direção geral e suportar uma decisão como essa. Da minha parte, não tem investimento algum, se isso contribui para a decisão de alguém, e eu vou passar para o professor Orlando para ele complementar as informações e o Conselho faz a respectiva manifestação. Orlando. Bom, o Felipe já explicou praticamente todo o trâmite que está rodando. Ontem a gente fez o nosso colegiado
a nossa reunião lá para a averiguação dos professores da área, se seria o impedimento, e todos foram favoráveis à minha ida para lá. Claro que contrapartida chegando no substituto aqui primeiro, para não operar o campus. E a intenção pessoal é poder estar mais perto da minha família dele, né? Meu filho é pequeno em casa, a gente mora em Rio das Ostras atualmente. A ideia é, já que surgiu essa oportunidade, ajudar o professor na profissão do PPC deles, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento alimentar, e conseguir ficar todo dia para casa, pelo menos, já que agora está mais distante. E acho que é isso, eu estou à disposição do conselho agora para tirar alguma dúvida, né, possível que possa surgir. Então, eu vou perguntar, vou passar a palavra, se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Caso não, a gente encaminha só para registro das considerações dos conselheiros. Márcio, alguma questão? Os colegas aí remotos, Veloso. Boa tarde, jovens. Boa tarde aos que não havia falado ainda. Eu acho que a gente caminha para uma unanimidade aqui, né, Felipe? Caso não precise de votação. Eu sou totalmente de acordo também. Principalmente que a gente vai poder usar o mesmo edital, né? Para professores substitutos. Sim, usaria. Vai facilitar. Ok. Então, assim, não tendo divergência em uma outra consideração, vou considerar que o Conselho manifesta e recomenda, autorizando, assim, o encaminhamento para a sessão do professor Orlando da contrapartida do Código de Advogado do Campus de Sá. Ok? Então, é isso. Só para complementar, acho que na hora do edital, para muito mais vagas, acho que o Tarcísio também deve pedir a afastamento integral do doutorado. Né? A ideia vai ser, assim, esse processo de pedido de autorização para a abertura do concurso simplificado, a gente já até antecipou e encaminhou, né, esse processo para a reitoria. Então, a reitoria já recebeu essa necessidade nossa do edital do professor de informática, para que a gente pudesse abrir, o nosso pedido de autorização para que a gente abra antes do unificado. Porque qual que é a nossa preocupação? Chegar no processo unificado, após o edital de afastamento, e de repente ninguém procurar, não tem procura. Então a ideia seria, a gente roda um processo em Itaperuna, e se de repente faltar alguém, a gente tem condição de ainda botar no unificado. E o nosso aluno fica sem aula aqui, numa eventual ausência de algum professor. Não atrasaria, por exemplo, o Tarcísio se afastar. Então, nesse caminho, a gente faria isso com a informática e com a sociologia. Porque existe uma previsão do professor Vicente, né, terminar o contrato, mas sociologia, então, que é uma área que tem menos oferta, né, menos professores às vezes, disponíveis no mercado, e para trabalhar no interior, às vezes a gente não conta. Então, a ideia do nosso pedido foi de autorização para abrir um processo simplificado, né? Processo seletivo, né, ficamos para substituto para informática e sociologia. Então, isso é uma coisa que está em andamento e é o que a gente deve fazer. Ok? Então, ok. Obrigado. Eu caí da sala, mas acho que eles me escutam pelo computador ali. Sim, perfeitamente. Vou prosseguir, eu não tenho continuamente fazer. A gente tem uma outra questão, que é um pedido de recomendação de aprovação de um PVC. O professor João Felipe, ele pediu ontem para poder se afastar das atividades por questão médica, eu li na sala. Eu vou compartilhar a minha tela, para o pessoal que está entender isso, e qual é o nosso pedido. Confirma para mim se para você está aparecendo aí a PVC. Tá, né? Sim, Aqui está carregando ainda. Agora sim. aqui está aparecendo. Assim, vocês vão recordar que a gente aprovou esses PPCs no ano passado, esse PPC e um outro, esse aqui de eletricista e o de instalador de sistemas eletrônicos de segurança, são os dois PPCs dos cursos FII que a gente aprovou para criar com a Secretaria Municipal de Educação para a oferta da EJA articulada com a qualificação profissional.
O município, para ele, a gente está com uma turma rodando, uma turma pequenininha, que foi o projeto piloto, na perspectiva de que esse ano a gente pudesse ter uma procura maior. Mas o que aconteceu no município? Aconteceu que houve procura dos munícipes mais para os módulos finais da EJA, para as fases 8 e 9 da EJA. E as fases 6 e 7, que são as que abastecem esse PPC, a procura foi muito pequena. E o município perguntou se a gente não poderia, então, flexibilizar a matrícula dos alunos das fases 8 e 9 nesse primeiro FIC. A gente costurou um acordo que construía um itinerário formativo. Os alunos passavam por esse FIC 1, terminando assim as fases 6 e 7 da EJA, e depois eles iam no itinerário para o FIC 2, fazendo as fases 8 e 9 da EJA. Qual que é o impedimento pedagógico? O impedimento pedagógico é o aluno das fases 6 e 7 tentar fazer o FIC 2. Porque lá no FIC 2, para ele aprender a instalar um alarme, uma cerca elétrica, uma câmera de segurança, ele precisa dos conceitos de eletricidade básica que ele vê aqui. Pedagogicamente, o aluno, então, das fases 8 e 9 da EJA não tem nenhuma restrição pedagógica para fazer o FIC 1. Por que isso teria que passar por aqui? Porque a gente aprovou o acordo de cooperação técnica, explicando que a sequência formativa seria essa, e que os alunos das fases 6 e 7 se matriculariam nesse e das 8 e 9 no outro. A gente fez uma consulta na reitoria acerca de se essa alteração ela impactaria ou precisaríamos fazer algum ajuste no acordo de cooperação técnica. A resposta que a gente teve é que a gente explique isso no relatório final de prestação de contas do acordo, uma vez que o objeto do acordo não está sendo mudado. O objeto, que é a qualificação profissional dos estudantes de nível fundamental das fases finais da EJA do município, ele continua sendo o principal objeto do acordo. E o que a gente está pedindo aqui, uma revisão, é que o público-alvo desse primeiro FIC possa também ser o público-alvo do FIC 2. Algo que a gente não pensou na época que a gente implementou o acordo, porque a leitura que a gente tinha do município era de uma oferta contínua e regular da EJA no município, e houve esse fenômeno agora associado. O município informa para nós que eles têm em torno de 5 alunos para as fases iniciais da EJA, mas que teria uma turma de 20 estudantes das fases finais que gostariam de participar desse, a prefeitura chamou de EJA mais IFE, que gostaria de participar desse programa. Então, para nós aqui, o que muda para nós? Administrativamente, nós precisaríamos aqui pegar uma autorização com o Conselho de Campos de que o público-alvo desse FIC 1 passasse a ser também aquele público que foi exclusivamente colocado no FIC 2. Então, por isso o pedido, uma vez isso aqui sendo aprovado, a gente vai sinalizar para o município que internamente essa alteração está aprovada, é só uma questão textual aqui. O professor João Felipe hoje está ausente, mas a professora Gisela está tentando prova, por isso que não é ela que está apresentando essa pauta aqui, então estou trazendo. É só isso que a gente faria, só esse ajuste que a gente faria, e o estudante das fases finais da EJA, ele sairia com a qualificação profissional de eletricista predial de baixa tensão, e aquele estudante que já faz hoje o FIC 1, se ele seguir o itinerário formativo, segue o que a gente pensou inicialmente, ele vai ter depois a possibilidade de fazer o FIC 2 também, assim como esses alunos depois, se a gente quiser ofertar esse mesmo FIC, sem a concomitância intercomplementar com a ele também poderia ter os conhecimentos até aproveitados no outro FIC. Então, o pedido era para que o Conselho pudesse avaliar se é uma questão que a gente pode aqui assim aprovar, fazendo apenas essa adequação do público-alvo desse FIC, como eu expliquei anteriormente. Eu passo a palavra. Caso alguém queira perguntar ou tiver alguma dúvida, caso não, a gente prossegue para a votação. Ok? Então, eu vou perguntar, Márcio, Rafael, Diogo, Tobias, Ju, se a gente tem consenso sobre essa possibilidade.
Ok. Então, aqui está ok, a gente vai fazer o ajuste informal no município. Pessoal, tem outros dois pontos de pauta, que é a deliberação sobre o quórum mínimo nas reuniões e sobre as eleições. Sobre as eleições, eu vou já introduzir o assunto, mas eu vou agradecer tanto o professor Márcio quanto o professor Rafael Veloso, que fizeram esse alerta durante o processo, exercendo ali o papel fiscalizatório que cabe, acredito, no exercício aí da função de conselheiro, dos problemas técnicos ocorridos ali no dia da eleição. A gente foi buscar o motivo, a gente identificou que houve um problema ali de configuração da cédula, teve ali um problema em que um segmento podia votar no outro segmento, além da questão do tempo, isso chegou depois do e-mail dos servidores, então aquele servidor que olhou cedo, depois de repente foi olhar mais tarde, já tinha encerrado, e aí ficou com o exercício do voto prejudicado. Então eu vou passar para vocês, caso vocês tenham uma questão complementar a colocar, caso não, a gente vai ouvir, acolher, e eu queria apresentar uma proposta de revisão do nosso cronograma eleitoral. Eu apresento aqui uma proposta e a gente torna sem efeito aquela votação ocorrida no dia, dá ciência à comunidade do que aconteceu e apresenta um novo cronograma para as eleições. O Veloso caiu, mas aí o Veloso retornou, aí eu vou passar para o Márcio Veloso. Só antes, isso foi pontual só na nossa unidade, porque foi um dia todo o instituto, né? Eu achei o que aconteceu na unidade. Isso que aconteceu aqui, a eleição era um erro nosso. Então, foi só aqui na nossa posse. Eu acho que ficou talvez estranho, porque a eleição da CPD foi muito confusa também lá, né? Com a gente tendo que passar pelas votações de todos os câmbios e até a dúvida se o voto a gente estava sendo computado lá. A gente podia, por exemplo, chegou lá por exemplo, nos outros câmbios a gente conseguia votar nulo. Chegou no campo centro, não tinha opção do nulo. Você tinha que votar em alguém, eu votei no Plínio, né? Porque eu conheço lá, eu dei um voto nele lá a partir da nossa, entendeu? Mas eu não sei nem se isso podia. Ou se isso lá, se haveria um mecanismo lá que impediria do meu voto, isso aí, talvez até tenha. Mas aquilo causou confusão, e no nosso caso aqui houve sim um erro ali na programação do disparo daquelas células, que já foi identificado, a gente aqui na Secretaria do Conselho do Gabinete entendeu o que aconteceu nessa configuração, e aí a gente já tem condição de startar um processo que assegura aos colegas o direito de exercício pleno do voto e impeça também o cômputo de voto de forma equivocada com o segmento que não tem que votar naquela chapa, porque o Márcio trouxe isso de forma muito precisa, no dia que ele comentou. O Veloso também, numa reunião que o coordenador final fez o destaque. Aí, Veloso, não sei se você quer complementar com alguma questão. Não, é isso mesmo. O professor Rafael Santana também apontou no mesmo dia. Ótimo. Então, assim, qual que era o cronograma? O cronograma era que no dia 26 ocorressem as eleições, no dia seguinte haveria a publicação do resultado preliminar, no outro dia recursos, haveria um prazo para análise desses recursos, dia 5 e 6, divulgação e encaminhamento para nomeação, no dia 18, conforme eu li aqui, a primeira reunião do novo conselho. E eu estou fazendo uma proposição que a gente ajuste o calendário da data das eleições para baixo, né? Não tem tempo de campanha, nada disso novamente. Faríamos, proposta, dia 6 e 7 de março as eleições. Eu colocaria em 2 dias, não colocaria mais em 1 dia. E de repente, vai ter um problema de hoje, por exemplo, aconteceu uma particularidade, se é a mudança do link. Então, de repente, o tempo de tráfego da mensagem está previsto começar 9, mas sei lá, chega 10, então, mesmo aquele colega que ele não conseguir, naquela primeira hora do dia, exercer o voto, ele tem a primeira hora do dia seguinte, se é assim a rotina do expediente dele, de acesso ao e-mail. Eu colocaria as eleições em 2 dias, dia 6 e 7 de março. Fazendo no dia 8, que é uma sexta-feira, a publicação do resultado preliminar. Então, semana que vem, a gente teria quarta e quinta eleições, sexta-feira, divulgação dos resultados preliminares. Aí,
passa o final de semana, no dia 11, o dia para interpor recurso. 12 e 13, 2 dias para análise de recursos. Dia 14, a gente faria a publicação do resultado final e encaminharíamos para a nomeação dos conselheiros. Para a expedição da portaria, não mexeria em nada na data do dia 18 de abril, não teria impacto algum na primeira reunião, né, já contar com os novos conselheiros. Então, a gente faria agora, né, na semana que vem, eleições, na outra semana, vem o prazo de recurso, análise e divulgação e encaminhamento para nomeação. Eu queria saber se vocês entendem que isso aqui está adequado ou se a gente precisa de rever essas datas. Aí eu queria, principalmente o Márcio e o Grosso destacaram, né? Eu só queria destacar, assim, primeiro, fico muito feliz por esse encaminhamento. Porque eu acho que esse ocorrido tem muito a ver com a questão da nossa confiabilidade no sistema eleitoral que a gente tem usado como regra, né? Eu acho que assim, manter a lisura do processo, manter a nossa credibilidade, né, com esse sistema de votação é fundamental. Eu acho que esse encaminhamento vai no sentido de garantir isso para a gente, né? Essa confiança no sistema. E contempla as minhas observações, a sua fala, as minhas observações que eu tinha feito a você. Então, acho que assim, fico muito feliz e plenamente de acordo com o calendário. E aí eu acho que a gente, no dia 6, como tem reunião com a comunidade inteira, a gente aproveita para nela, inclusive, explicar o povo. No dia 6, a gente tem já uma reunião geral convocada, a gente coloca ali no informe inicial, das eleições, explica essa questão lá dentro. Então, temos aqui acordo, a gente tem um cronograma revisitado, a gente publica esse cronograma ainda hoje. Aí a gente tem um último ponto de pauta, que foi um destaque trago pelo Márcio na última reunião. Foi um elemento de debate, né, no nosso último calendário. E aí eu vou deixar, Márcio, você iniciar, até mesmo se a gente deve, nessa reunião aqui, que também está com quórum menor, também sair com uma definição ou com alguma proposta. Sim. Aí eu vou passar para você, Márcio. Tá joia. Só relembrando, o Felipe já começou a falar aí, na nossa última reunião de votação de calendário, houve algumas divergências, enfim, a gente acabou fazendo a votação do calendário, e depois muitos ruídos, né? Algumas queixas, alguns descontentamentos, e aí escutando um colega, escutando o outro, um dos questionamentos estava em relação ao quantitativo de servidores presentes, uma decisão que impacta todo mundo, né? O quantitativo era muito baixo, isso não é o caso da gente pensar no quórum mínimo, a gente ter uma certa garantia de que a gente vai ter ali condições de escutar a maior dos servidores do nosso campus numa decisão que é tão importante como essa, do calendário, para que impacte para todo mundo, né? Então, eu trouxe isso naquela última reunião do Conselho como uma demanda para a gente, pelo menos, começar a fazer essa discussão. Não tem nenhuma proposta concreta, não sei se existe alguma normativa do Instituto que possa nos orientar nesse sentido, mas penso que talvez o caminho seja a gente não fechar nada aqui e abrir estabelecer isso como um pressuposto, sinalizar que o Conselho entende que isso é importante, mas deixar essa decisão ser mais amadurecida, de repente, numa reunião geral com todos os servidores. Escutar, né? A gente pautar isso junto à comunidade. Uma provocação do Conselho de Campos. Escutar quais são, né, as opiniões, quais seriam os caminhos possíveis, e depois a gente aqui amadurece isso e delibera, né? A partir dessa estudo da comunidade escolar entende como importante. Eu acho que esse ponto de fato precisa ser estabelecido. Para a gente diminuir a margem de reclamação. Sempre vai ter gestão dessa fala, né? Mas a gente diminui, porque a gente estabelece um critério objetivo
Olha, tinha aqui o administrativo pode foi explicado, né? O conselho deliberou algo assim, né? Pode reclamar e tal, mas as pessoas vão entender melhor, né? Não vai criar aquela margem de dúvida, né? De desconfiança, o processo. Então, acho que a gente esse qual é importante, mas talvez não deliberar como uma coisa impositiva, já que envolve toda a comunidade, a gente escuta primeiro a comunidade, depois a gente volta a discutir aqui, amadurece e delibera. Né? Não sei se esse é o caminho de entendimento com os outros conselheiros ali. Veloso, Diogo, Tobias, Márcio traz, né, uma questão, tem aqui uma proposta de encaminhamento. Aí, Veloso. Vocês me escutam? Sim. Não, beleza. Não, eu acho, na percepção, que o retorno das reuniões para o turno da tarde e o maior número de reuniões que a gente vai ter esse ano automaticamente já vão dar uma elevada nesse quórum, vamos dizer assim, natural para as reuniões, inclusive as de calendário. Porém, o caráter convocatório da reunião ele já exclui a responsabilidade de quem convoca a reunião. Tipo, a direção faz uma convocação para os colegas e todo mundo se prepara para chegar ali para poder discutir o calendário. Né? E se alguns colegas não foram e todos puderam ir ou todos pudessem ir, o que vai voltar a ocorrer agora por conta do turno da tarde, né, o que não ocorreria no turno da manhã, e a reunião não pode deixar de acontecer, ou a pauta não pode ser deixada de ser tocada por conta desses que não atenderam à convocação. Né? Eu acho que sim, deve ter uma solicitação até de justificativa formal para esse tipo de reunião. Né? Eu entendo perfeitamente, né, eu concordo plenamente, né, da importância desse quórum, dessa necessidade, né? Mas eu acredito que ela já vai acontecer naturalmente agora. Infelizmente, eu caí agora no final da fala do Márcio, então eu não pude pegar a proposição dele, só da ideia geral. A proposta que Márcio trouxe, o Veloso, era de que a gente iniciasse a pauta de discussões desse assunto junto da comunidade, ao invés do conselho inicialmente construir uma proposta e parecer que a gente está impondo alguma coisa, sabe, chegar lá com a coisa pronta. O conselho provocar esse debate nas próximas reuniões gerais, para que possa nascer ali uma proposta, uma proposição, e que seja amadurecida dentro do conselho e assim aqui deliberado, entendeu? Não, perfeitamente, perfeitamente. O caminhamento proposto aqui pelo Márcio. Eu acho também uma boa ideia, eu acho que a experiência também, tanto do último calendário, quanto a gente vem agora com as construções de horário, coisas que afetam o maior número de pessoas, a gente ampliar o horário. Então, eu acho que eu também estou de acordo, apesar de que acolher o direcionamento do conselho. Acho que no dia 6, talvez a gente não consiga pautar esse tema ainda, porque aí a pauta principal ali é a conversa com o reitor eleito, mas aí na semana seguinte, em havendo reuniões gerais, reunião geral, a gente já pautaria na próxima reunião geral, que é o ponto de pauta. Beleza? Márcio, está aqui contemplado, Veloso e colegas aí também, ok? Então, pessoal, eu acho que a gente esgotou aqui, né, das nossas pautas. A ata foi aprovada, os informes passados, o compartilhamento do professor Orlando, ok. A revisão do FIC também, entendida como aprovada, as eleições do novo programa aprovado, a deliberação do quórum mínimo das reuniões, proposição de encaminhamento de pauta nas próximas reuniões gerais para debate com a comunidade. Veloso? Eu não sei se é possível, se fere o praxe, né? A partir da próxima reunião, que vai ser a apresentação dos PPCs, né? Eu queria saber se a gente não consegue enviar ou deixar para enviar os PPCs para a comissão, né? A reunião vai ser no dia 18, certo? 18 de março, é isso? Qual é isso?
do primeiro conselho aqui? Da próxima. Dia 21 de março, do conselho. Perdão. Eu queria saber se a gente não pode enviar esses PPCs, né? E agora eu pergunto não como conselheiro, né? Até o dia 15 para aprovação, né? Porque essa semana de trabalho, qualquer dia, a gente sabe que ele é muito importante. Eu queria saber dos demais aí. Seria o quê? Para mandar até dia 15. 15 de março? Isso. Assim, fica 1, 2... Ganhar aí 1 dia e meio aí nessa convocatória, porque a convocatória provavelmente vai ocorrer no dia 14. Né? Eu queria só empurrar isso aí até sexta, que aí nessa quinta e sexta a gente consegue trabalhar mais. Eu fico preocupado, assim, a gente tem o prazo regimental, né, para a lida desses documentos, que são pelo menos 7 dias, né? Não, então tudo bem. Ficaria assim, dia 14. 14. Data regimental, entendeu, Veloso? Porque aí, se a gente manda assim, porque assim, a gente está com uma reunião que, se tivéssemos decisões mais complexas, por exemplo, como esse ponto, eu acho que a gente já teria segurança de tomar. Não, perfeito, sem problema. Vai ter também, depois disso, né, vai ter 1 mês para poder... No dia 21, o conselheiro falou, não vai ser apreciado porque não deu Não, tranquilo. Tá certo, entendeu? Eu acho melhor a gente trabalhar, eu acho que assim, é mais seguro a gente trabalhar com a data do dia 14. Mesmo que esteja com alguma coisa... dia 21, de repente, olha, a gente tinha aqui um PPC que foi apresentado no dia 14, no dia 14 para cá, tem os pontos que a gente já aperfeiçoou, e de repente apresenta os destaques, entendeu? Sim. Do que não entregar nada no dia 14, entendeu? Não, perfeito. Eu tô naquela etapa de correr atrás de professor, ementa e revisar e construir parte a parte, mas ok, é melhor entregar dia 14 mesmo e no dia 18, no dia 21 já avisar o que tinha que apreciar, porque depois disso, depois dessa reunião, né, aí vai ter 1 mês para poder criar o processo, então vai ter bastante tempo para atender o que for apontado. Tá certo. Obrigado. Obrigado pela participação. Daqui a alguns dias aí na nossa próxima reunião, tá bom? Boa tarde a todos. Fácil, obrigado. Tá bom?